Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gustavo Pedrosa e convido vocês a este ano de 2026 estudar o Velho Testamento comigo. E nessas palavras introdutórias eu queria talvez tranquilizar a muitos. O Velho Testamento é uma coletânea de escritos, uma coletânea antiga e muitas vezes ele parece dissociado um pouquinho de nosso tempo. Talvez às vezes no nosso estudo nós não conseguimos enxergar as similitudes, as semelhanças, os padrões que podem ser aplicados em nossa época. Não se preocupe, estou aqui para te ajudar. Neste ano, com o estudo do Vem e Segue-me, nós teremos uma série de aplicações sobre os princípios aprendidos nas escrituras do Velho Testamento para os nossos dias. Também teremos uma visão bem aprofundada dos termos que compõem esses escritos tão sagrados e que são o fundamento, formaram o pavimento do Novo Testamento, que é celebrado e amado por todos. Então, já para fazer essa ponte entre Velho Testamento e Novo Testamento, eu gostaria de dar uma dica para que nós possamos facilitar o nosso estudo do Velho Testamento. E essa dica consiste em encontrar Jesus Cristo em todo o ano que estudaremos o Velho Testamento, ou seja, encontrar Jesus Cristo em todas as passagens do Velho Testamento que nós discutiremos. Os profetas modernos, eles ecoam o convite do Salvador. Buscai-me em cada pensamento. Doutrina e Convênios 6:36. Todos os membros da igreja devem dar mais atenção à vida e exemplo do Senhor Jesus Cristo, relembrou o presidente Howard W. Hunter. O presidente Gordon B. Hinckley reforçou esse princípio. Sempre que um homem possui um verdadeiro testemunho da realidade viva de Jesus Cristo em seu coração, tudo se encaixa como deve. Esta é a raiz da qual toda virtude floresce, dentre aqueles que se chamam santos dos últimos dias. Assim, à medida que nós vamos continuar o nosso estudo concentrados no Velho Testamento esse ano, ajuda-nos a lembrar de que o profeta do livro de Mórmon, Nefe, nos ensinou. E todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens, desde o começo do mundo, são símbolos dele. Ele, Jesus Cristo. Segundo Nefe 11:4. Alguns dos símbolos de Cristo mais pungentes e poderosos no Velho Testamento são encontrados nas pessoas cujos chamados, sermões e ações espelham as do Salvador. Eles eram ungidos na Israel antiga para desempenhar seus deveres especiais numa imitação do ungido. Após sua ressurreição, o Salvador ensinou seus discípulos a buscar no conteúdo das Escrituras, em outras palavras, no Velho Testamento, e ver todas as coisas concernentes a ele. Lucas 24:13-32. Portanto, a vida dessas personalidades do Velho Testamento, profetas e sacerdotes, são tipos ou símbolos da vida do grande profeta e sacerdote, Jesus Cristo. Vamos começar do início, com Adão. Como a queda de Adão e Eva trouxe vida na mortalidade e a dádiva de um corpo físico a todos os filhos pré-mortais fiéis do Pai Celestial, o sacrifício expiatório de Cristo também nos dá vida com um corpo físico imortal e perfeito para cada filho e filha de Adão e Eva. O apóstolo Paulo reconheceu esta similaridade quando ele escreveu: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, Cristo, espírito vivificante. E, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15:45 e 49. Assim como Cristo pode ser chamado de último Adão, o primeiro Adão é um tipo ou prefiguração de Cristo. Abel. A morte de Abel foi a semelhança da morte de Jesus Cristo.
Satanás e Caim conspiraram no assassinato premeditado de Abel, e Abel foi entregue por Satanás nas mãos de um homem iníquo. Moisés 5:29. De forma semelhante, Jesus foi entregue por Satanás nas mãos de homens iníquos. Lucas 9:44, e foi crucificado como resultado de uma conspiração. Além do mais, Satanás entrou em Judas Iscariotes, um instrumento da traição de Jesus. João 13:27, Lucas 22:3. Assim como a morte de Abel resultou no derramamento de seu sangue inocente, assim também o sacrifício e morte de Cristo foram conseguidos pelo derramamento de seu sangue inocente. Melquisedeque. O apóstolo Paulo ensinou que Cristo era a semelhança de Melquisedeque. Hebreus 7:15. Há muita coisa que não sabemos sobre este grande patriarca, mas seu nome, Melquisedeque, significa rei da retidão. Ele também é conhecido como príncipe da paz, o rei da paz e o rei do céu. Alma 13:14-19, tradução de Joseph Smith de Gênesis 14:26-36, tradução de Joseph Smith de Hebreus 7:1-3. Estes títulos não se referem apenas a Melquisedeque como sacerdote rei de Salém, mas também denotam nomes para o Senhor Jesus Cristo. O sumo sacerdócio, originalmente chamado de Santo Sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus, foi renomeado para sacerdócio de Melquisedeque. Doutrina e Convênios 107, 2-4. Assim, o sacerdócio portado por Melquisedeque é o mesmo sacerdócio prometido ao Filho de Deus durante seu ministério mortal, o que significa dizer que Cristo seria como Melquisedeque. Isaac. Um dos símbolos mais facilmente reconhecidos do Messias nos tempos do Velho Testamento é o patriarca Isaac, ele, cujo pai, Abraão, foi ordenado pelo Senhor a oferecê-lo como sacrifício à semelhança de Deus e seu filho unigênito. Jacó 4:5. O apóstolo Paulo se referiu ao paralelo entre a vida de Isaac e a do Salvador quando escreveu: pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaac. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Hebreus 11:17. Apenas duas pessoas nas obras padrão são chamadas de unigênito: Cristo e Isaac. Portanto, podemos ponderar, ao ler a história do sacrifício de Isaac por Abraão, que nosso pai está tentando nos dizer o quanto lhe custou dar seu filho como uma dádiva ao mundo. Podemos ver um paralelo entre José, filho de Jacó, e o Messias, Jesus Cristo. A vida do patriarca José foi de muitas formas símbolo do Messias. Então José era o filho amado de seu pai, Gênesis 37:3. Jesus Cristo era o filho bem amado do Pai Celestial, Mateus 3:17. José foi rejeitado por seus irmãos, Gênesis 37:4. Jesus foi rejeitado pelos líderes de seu povo, os judeus, Isaías 53:3, João 1:11. José foi vendido por vontade de seu irmão Judá às mãos dos gentios, Gênesis 37:25-27. Jesus foi vendido por Judas, uma forma do nome Judá, e entregue aos gentios, os romanos, Mateus 27:3. José foi vendido por 20 peças de prata, o preço de um escravo de sua idade. Gênesis 37:28. Jesus foi vendido por 30 peças de prata, o preço de um escravo de sua idade. Mateus 26:15. A tentativa de se livrar de José levou, no final, à salvação temporal da família de José. Gênesis 45, 4 e 5. A tentativa de destruir Jesus levou ao sacrifício expiatório e salvação para a família do Pai Celestial. Segundo Nef 9, 7 e 8. José era da idade de 30 anos quando ele começou sua missão. Gênesis 41, 46. Jesus era da idade de 30 anos quando ele começou seu ministério mortal. Lucas 3:23.
Todos os joelhos se dobraram diante de José quando ele se tornou um governante no Egito. Gênesis 41, 43. Todos os joelhos finalmente se dobrarão diante de Jesus. Doutrina e Convênios 88, 104. José generosamente proveu comida para sua família. Gênesis 42, versículos 33 e 35. Jesus, o pão da vida, livremente oferece salvação a toda a humanidade. João 6, 34 e 35, segundo Nef 9, 50. Moisés. O Senhor ensinou a Moisés, o grande legislador e libertador de Israel, que ele era a semelhança de Jesus Cristo. E tenho uma obra para ti, Moisés, meu filho, e tu és a semelhança de meu unigênito, e meu unigênito é e será o Salvador. Moisés 1, 6. Além disso, Moisés ensinou aos filhos de Israel que o Messias seria como ele. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18, 15. Esta profecia e testemunho são mencionados em todas as obras padrão, um fato realmente significativo, incluindo a afirmação do Salvador aos nefitas de que ele era o cumprimento da profecia de Moisés. Terceiro Nef 20, 23, Atos 3, 22, 7, 37, Doutrina e Convênios 133, 63, Joseph Smith, História 1, 40. Aqui estão algumas das maneiras específicas pelas quais a vida e ministério de Moisés e Cristo são semelhantes. Ambos foram preordenados na vida pré-mortal. Ambos foram libertadores, legisladores e juízes. Ambos foram preordenados na vida pré-mortal. Ambos ensinaram sobre sacrifício expiatório. Ambos tiveram controle sobre os elementos, especialmente sobre as águas, e proveram comida para seus povos. Ambos eram conhecidos como o mais humilde dos homens. Boaz. O livro de Ruth contém uma maravilhosa história de lealdade e amor que se passa em Belém. Sua heroína, uma ancestral de Jesus de Nazaré, desiste de sua terra natal, religião e vida para se unir à sua sogra em Israel. Ruth 1, 14 a 16. Sua vida nos mostra de forma brilhante que a participação no reino de Deus não se decide por linhagem, mas pela obediência à vontade de Deus. Na história, Deus provê a Ruth um remidor chamado Boaz. A palavra hebraica usada para descrever a relação de Boaz com Ruth é Goel. É traduzida como remidor, mas literalmente significa redentor. Boaz redimiu o estado de seu parente falecido ao se casar com a viúva Ruth e tendo um filho com ela, o que a reintroduziu como membro da sociedade hebraica. Assim, Boaz é um símbolo do amor de Cristo e do poder redentor. Nós temos um redentor que nos comprou ou resgatou por um preço, seu sangue precioso. Atos 20, 28, 1 Coríntios 6, 20. Elias e Eliseu. As vidas e ministérios desses dois poderosos profetas prefiguram a vida de Cristo de muitas maneiras impressionantes. Ambos, Elias e Eliseu, multiplicaram o suprimento de comida de uma viúva para suster sua família. 1 Reis 17, 10 a 16. 2 Reis 4, 1 a 7. Episódio este que prefigurou dois dos grandes milagres de Cristo, a alimentação de 5.000 e de 4.000 pessoas. Eliseu alimentou 100 homens com 20 pães e alguns grãos, tendo sobras desta comida, bem parecido com o que fez Cristo. 2 Reis 4, 42 a 44, Marcos 6, 33 a 44 e Marcos 8, 1, 9. Como Cristo, Eliseu curou um enfermo, 2 Reis 5. Elias e Eliseu reviveram jovens garotos, 1 Reis 17, 21 a 22, 2 Reis 4, 32 a 35, assim como Jesus reviveu o filho de uma viúva, Lucas
7, 11 a 17. Há muitos outros profetas e sacerdotes no Velho Testamento que são tipos do Messias, como Noé, Josué, Samuel, Jeremias. De acordo com o testemunho do próprio Salvador, os 3 dias e 3 noites de Jonas no interior da grande criatura marinha especificamente prefiguraram a morte e a jornada do Salvador no mundo espiritual. Mateus 12, 39 a 40. Os profetas e sacerdotes do Velho Testamento representam uma pequena fração das semelhanças a Cristo que esperam ser descobertas e ponderadas. Procurar e encontrá-las é abrir uma fonte de novos pensamentos e sentimentos a respeito do sacrifício expiatório. O Senhor nos disse que o reino celestial seria habitado por indivíduos retos que são a semelhança do Salvador. Doutrina e Convênios, 76, 56 a 59, seção 138, 38 a 49. Que possamos viver de tal forma a estarmos dentre eles e que este ano possamos descobrir essas maravilhosas semelhanças e símbolos de nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo.